Prepare-se para conhecer o lado mais sombrio e brutal da Roma antiga. Um lugar tão arrepiante que nem mesmo os maiores gladiadores ousavam falar sobre ele. Um espaço onde a morte não era o fim, mas apenas o começo de um destino ainda mais cruel. Um labirinto de silêncio, sangue e humilhação, onde cada corpo derrotado era reduzido a um objeto descartável. Você vai descobrir o Espolário, o subterrâneo onde a glória virava pó e o herói virava espólio. E agora, eu te pergunto, você tem coragem de entrar? Imagine o coração pulsante de Roma vibrando ao som dos aplausos sedentos por sangue e glória. No submundo dos anfiteatros, bem abaixo das arquibancadas ensurdecedoras, escondia-se um segredo sombrio que poucos conheciam: o Espolário. Esse espaço, localizado nos labirintos subterrâneos, era o destino final daqueles que caíam sem honra na arena. Gladiadores vencidos que não tiveram a sorte de sair vitoriosos. Seu nome vem do latim espolum, que significa despojos ou espólio, refletindo a prática cruel de arrancar não só a glória, mas também tudo que pudesse ser reaproveitado. Ali, em corredores escuros e úmidos, os corpos dos guerreiros derrotados eram amontoados, despidos de suas armaduras e armas, tudo reaproveitado para a próxima batalha. O que para alguns representava apenas o fim de um espetáculo, para outros simbolizava o ponto final entre a vida e a morte. E enquanto as multidões festejavam no sol, no fundo da terra, a realidade era diferente. Os corpos ali jaziam sem o mínimo de respeito ou dignidade, esperando o próximo ato de brutalidade. No Espolário, cada corpo contava uma história de coragem e desespero. Mas essas histórias eram soterradas pela pressa dos organizadores em limpar a arena para o próximo espetáculo. Não havia tempo para lamentações ou homenagens. Os corpos eram tratados como simples objetos, mais uma engrenagem da imensa máquina de entretenimento que mantinha a população romana anestesiada. As armas e armaduras arrancadas dos mortos eram imediatamente catalogadas e enviadas para o arsenal, prontas para equipar o próximo lutador. Cada pedaço de metal tinha valor e não podia ser desperdiçado. Para os gladiadores, que muitas vezes não passavam de escravos treinados para matar ou morrer, o Espolário era o destino quase certo caso não triunfassem. Essa prática mostrava o quanto a vida humana valia pouco em comparação com o espetáculo. Enquanto as arquibancadas ainda ecoavam com o rugir da multidão, nos corredores escuros do subsolo, o silêncio era tão pesado quanto o cheiro de morte. Esse contraste entre o brilho da arena e a escuridão do Espolário revelava o lado mais cruel da Roma antiga. Se você também ficou chocado com a realidade sombria do Espolário, imagine quantas histórias ainda estão escondidas debaixo das ruínas de Roma, esperando para serem contadas. Cada corpo, cada armadura, cada gota de sangue tem algo a nos ensinar sobre a brutalidade e a humanidade de um império que moldou o mundo. Curtiu esse mergulho profundo na história? Então não deixe a sua curiosidade morrer no subsolo. Aperte o botão de like agora mesmo e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe das próximas histórias que vão te surpreender. Lembre-se, cada clique seu ajuda a trazer à tona segredos enterrados há séculos. Não deixe essas vozes serem esquecidas. Junte-se a nós nessa jornada pelo passado e torne-se parte da nossa comunidade de exploradores da história. Mas nem todos os corpos eram apenas números para a contabilidade macabra dos jogos. Alguns gladiadores, graças à sua reputação e façanhas, recebiam uma espécie de privilégio póstumo. Aqueles que conquistavam vitórias impressionantes e corações de romanos importantes podiam escapar de serem apenas mais um cadáver anônimo no Espolário. O favoritismo, mesmo na morte, refletia o quanto o prestígio pessoal e a fama podiam
Influenciar o destino de alguém na Roma antiga. Existem relatos de gladiadores que, após suas mortes, eram honrados com cerimônias modestas, nada comparado ao funeral de um cidadão romano, mas ainda assim muito mais digno que o destino dos derrotados comuns. Algumas famílias de gladiadores chegavam a erguer pequenas lápides com inscrições modestas, celebrando o valor que seus entes demonstraram em vida. Essas homenagens eram raras, é claro, e dependiam muito de fatores como popularidade, apoio financeiro e principalmente da vontade dos organizadores dos jogos. Os arqueólogos modernos descobriram indícios disso em locais como Litero, onde uma necrópole revelou túmulos de gladiadores com inscrições dedicatórias, marcando o que poderia ter sido um cemitério exclusivo, ou pelo menos improvisado, para esses combatentes. No entanto, para a maioria esmagadora dos gladiadores, o destino era mais sombrio. Sem família ou recursos, sem amigos ou influência, esses homens eram reduzidos a simples restos mortais, descartados, muitas vezes entregues como alimento para as feras. Há quem diga que parte deles servia para alimentar leões e outros animais que seriam usados em espetáculos futuros. Um ciclo cruel, onde a morte de uns alimentava a brutalidade de outros, tudo em nome do entretenimento. E quando não serviam de comida para os animais, esses corpos podiam ser despejados em valas comuns, longe dos olhos da cidade. Nessas valas, a decomposição corria solta, misturando sangue, ossos e poeira com a indiferença de quem só queria manter o espetáculo vivo. Para o público, a glória da arena era o que importava. Poucos se importavam com o que acontecia no subsolo. O espolário, assim, não era apenas um lugar físico, era também um símbolo da desumanização. O ponto final de quem ousou desafiar a morte e perdeu. E enquanto o público celebrava cada golpe na arena, as sombras do espolário lembravam que, no fim, todos eram descartáveis. O cheiro fétido que impregnava o espolário era apenas um detalhe diante da realidade que se impunha ali. Um silêncio pesado pairava entre as paredes úmidas, interrompido apenas pelo som de correntes, passos apressados de serviçais e o arrastar de corpos que não tinham mais valor para ninguém. Esse ambiente, tão frio e desolado, contrastava com a vibração ensurdecedora da arena acima, como se o mundo dos vivos se alimentasse da desgraça dos mortos. Nesse submundo não havia heróis, apenas derrotados. Nem todos que ali chegavam eram escravos ou criminosos. Alguns haviam sido homens livres que, por dívidas ou azar, venderam sua liberdade para lutar em busca de fortuna e perderam tudo. Outros foram prisioneiros de guerra, transformados em espetáculo para satisfazer a fome de violência da plebe. A cada corpo jogado no espolário, a cidade reafirmava sua crença na força e no poder como virtudes supremas. Para os poucos que tinham fé ou superstição, aquele lugar era amaldiçoado. Alguns diziam ouvir gemidos e sussurros vindos das paredes. Outros se benziam antes de entrar. Mas para os trabalhadores era apenas o preço a pagar para manter o espetáculo vivo. Apesar da brutalidade que marcava o espolário, havia quem tentasse resgatar um fiapo de dignidade no meio do horror. Alguns servos, tocados pela compaixão ou superstição, deixavam moedas ou pequenas oferendas nos corpos, na esperança de apaziguar os deuses e evitar maldições. Um gesto pequeno diante da grandiosidade do império, mas que ainda assim revelava a humanidade que resistia, mesmo nos cantos mais escuros da arena. Era uma Roma de contrastes. Enquanto os imperadores desfilavam em suas procissões triunfais, brandindo a glória conquistada com sangue, gladiadores mortos jaziam no subsolo, anônimos esquecidos, seus nomes dissolvidos na poeira do tempo.
A grandiosidade das construções romanas escondia porões de dor, onde o destino dos vencidos se resumia a uma contabilidade de espadas, elmos e escudos. Tudo era reaproveitado, nada podia se perder. O espolário era o retrato perfeito da engrenagem de poder que fazia a cidade girar. Nele, a glória dos vivos e a desgraça dos mortos se fundiam num mesmo propósito: manter o povo entretido e cativo, enquanto o império consolidava seu domínio pelo medo e pela força. Nos registros históricos, poucos detalhes sobreviveram para contar como esses corpos eram descartados. Alguns cronistas falam de processos apressados de remoção para limpar o palco antes do próximo combate. Outros descrevem pilhas de corpos empilhados em carros de madeira, prontos para o transporte até os arredores da cidade. Ali, valas comuns eram cavadas às pressas, e sem ritos fúnebres ou homenagens, cada corpo era jogado como se fosse lixo. Em algumas cidades, há indícios de que os corpos dos gladiadores eram misturados a outros condenados, criminosos e indigentes, compartilhando o mesmo destino anônimo. Poucos tinham o privilégio de uma sepultura individual ou de uma inscrição que os diferenciasse. Para o Império, eles eram apenas peças de um jogo maior, onde a vida tinha preço baixo e a morte ainda menor. E é aqui que a brutalidade do espolário se revela por inteiro, não apenas como um espaço físico, mas como um símbolo cruel de como Roma transformava a vida humana em espetáculo e depois a descartava sem remorso. Cada corpo que ali jazia era um lembrete de que, para sobreviver na arena, era preciso não apenas lutar, mas também conquistar o favor do público e dos poderosos. No entanto, havia exceções que reforçavam ainda mais as desigualdades do sistema. Alguns gladiadores, especialmente aqueles que haviam se destacado por feitos heróicos ou por cativar multidões com seu carisma, podiam ter outro destino. Os mestres desses combatentes, orgulhosos de suas vitórias, às vezes arcavam com funerais improvisados, oferecendo ao morto uma tumba modesta e uma inscrição que exaltasse sua coragem. Era uma forma de manter viva a reputação do gladiador e, ao mesmo tempo, reforçar a imagem do patrono que investira em sua carreira. Essas sepulturas improvisadas serviam não só como homenagem ao morto, mas também como publicidade para o mestre ou para a família, lembrando a todos que aquele homem, mesmo morto, ainda pertencia a alguém. Nessa lógica, até na morte, o gladiador não era dono de si mesmo, mas continuava prisioneiro das expectativas e interesses alheios. Um túmulo decorado com elmo e espada podia ser ao mesmo tempo símbolo de honra e de servidão. Em Litero, perto de Anápolis, arqueólogos encontraram vestígios desse costume. Uma necrópole com 20 a 30 túmulos, um deles com uma inscrição funerária em mármore dedicada a um gladiador, revelava que, para alguns, o respeito era concedido, ainda que apenas como exceção. Mas para cada gladiador que ganhava uma lápide, centenas jaziam sem nome, sem registro e sem qualquer tributo à sua memória. O espolário, nesse contexto, era a materialização da indiferença de uma sociedade que celebrava a força, mas desprezava a compaixão. No subsolo dos anfiteatros, o brilho da glória se desfazia em silêncio e cada corpo ali deixado lembrava a todos, vivos e mortos, que Roma não tinha tempo para lamentações. Era como se o império construísse seus triunfos sobre uma fundação de ossos. A fome de violência da multidão alimentava o ciclo sem fim dos combates. E cada morte era apenas mais uma gota no oceano de sangue que mantinha viva a chama dos espetáculos. Enquanto o povo gritava por mais combates, poucos se perguntavam: quem eram esses homens? De onde vieram? O que sentiam? Esse silêncio ressoava mais alto do que qualquer aplauso. O espolário guardava não apenas os corpos, mas também o esquecimento.
E mesmo que alguns gladiadores tivessem conhecido a glória em vida, ali, na escuridão fria, todos eles compartilhavam o mesmo destino: o de se tornarem parte de uma engrenagem cruel que transformava vidas em moedas de troca para manter o império pulsando. Hoje, quando caminhamos entre as ruínas dos anfiteatros romanos, é difícil imaginar o eco das multidões e o cheiro de sangue fresco. Mas se fecharmos os olhos e ouvirmos com atenção, quase podemos sentir o peso das correntes, o som abafado dos corpos sendo arrastados, o tilintar das armaduras recolhidas às pressas. O espolário, esquecido por séculos, revela uma faceta da Roma antiga que poucos conhecem, o lado que sustentava a glória com a dor alheia. Ali, cada centímetro das paredes carrega as marcas do medo e da humilhação, lembrando que na Roma imperial a vida humana tinha preço, e nem sempre esse preço era pago em moedas. O que nos sobra, então, são as histórias silenciadas, as memórias soterradas que insistem em ressurgir, desafiando o tempo e as pedras. Cada tijolo do espolário carrega em si o eco de vidas que foram roubadas da história, mas que ainda clamam por justiça, mesmo que seja apenas na forma de lembrança. E você, que chegou até aqui, já tinha ouvido falar desse lugar escondido nos subterrâneos da Roma antiga? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Afinal, quanto mais você sabe, mais a história faz sentido. No final das contas, o espolário é mais do que um simples espaço físico nos anfiteatros romanos. Ele é a prova viva, ou melhor, morta, de como a vida humana era descartável diante do entretenimento implacável da Roma antiga. Cada corpo empilhado ali era um lembrete de que a glória na arena durava apenas até o próximo combate, e que a honra conquistada em vida podia ser apagada em segundos, soterrada pela pressa de limpar o palco. O espolário não era apenas um depósito de corpos, mas um espelho da própria sociedade romana, que transformava homens em máquinas de matar e depois em troféus silenciosos. Hoje, ele nos desafia a enxergar além das ruínas, a escutar as vozes que a história tentou calar. Que esse mergulho na escuridão do espolário sirva de alerta. Por trás de cada espetáculo existe sempre um preço. E nem sempre esse preço é justo. Que a memória desses gladiadores desperte em nós a consciência de que a vida humana, seja em Roma ou em qualquer outro tempo, vale mais do que qualquer jogo. Ao final dessa história, eu te convido a não apenas assistir, mas a participar dessa jornada de descoberta e transformação. Cada gladiador que tombou no espolário nos ensina que, mesmo nas sombras mais profundas, há lições preciosas a aprender. Deixe o seu like como forma de honrar essas histórias esquecidas e inscreva-se no canal para ajudar a dar voz àqueles que a história quase apagou. Quando você curte e se inscreve, você não só apoia este trabalho, mas se torna parte de uma comunidade que valoriza a verdade, a história e a dignidade humana. Juntos, podemos transformar o passado em um farol para o presente e o futuro. Afinal, cada história contada aqui é uma oportunidade de refletir e crescer. E você, sim, você, faz parte dessa transformação.